Vamos lá, um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, se, em primeiro lugar, aconteçam e, a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. A alegação é de quebra de decoro por ataques sistemáticos e deliberados contra instituições democráticas. Enquanto isso, a oposição vê a abertura dessa investigação como um tiro no pé do Supremo. A estratégia, segundo os oposicionistas, apenas fortalece a tese de perseguição política ao deputado licenciado. Cris, o que nós estamos tentando aqui ao examinar essa sucessão de eventos é traçar qual é o cenário de risco, obviamente. Aí eu faço menção ao que vocês, que são profissionais de cenário de risco da Eurásia, escreveram seus clientes no mundo inteiro hoje de manhã. Vocês escreveram o seguinte: essa investigação aumenta o risco de que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos seja mais atingido ainda pelo que a Casa Branca possa considerar na investigação mais uma evidência de que o regime brasileiro está, sim, censurando quem se opõe a ele. E aí vocês complementam. Essa investigação apenas aumenta a possibilidade de uma sanção contra Moraes. E depois de um período calmo, a Eurásia considera que os riscos à relação bilateral aumentam. Sim, olha, eu acho que 2 pontos também para chamar a atenção. A gente viveu um período razoavelmente calmo na relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós mesmo na Eurásia, quando estava avaliando as repercussões do governo Trump para essa relação bilateral, estávamos muito preocupados no início do ano. Não só por causa das investigações contra o ex-presidente, regulação o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a regulação das redes, que é um tema sensível para o entorno do Trump, e também em relação ao Brasil com China. Dado o início desse governo, onde o Trump comprou tantas crises e fez um embate muito grande contra aliados na política tarifária, ele estava apagando incêndios muito maiores. Então, o foco não estava no Brasil. O que nós estamos vendo agora é que esses temas que estavam latentes eventualmente aparecem, né? Nós temos um secretário de Estado, Marco Rubio, com uma visão não só anti-China, mas também que está defendendo a visão do entorno do presidente Trump, que o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro representa uma perseguição política e é um governo que sempre se posicionou contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. E o embate entre o Elon Musk e o tribunal aqui é um histórico que ainda está vivo. Então, essa fala do Marco Rubio, para mim, é um sinal que algo vem. Não sei se vem através do ato Magnitsky, que é uma ferramenta poderosa de sanções que realmente é pesado, né? Isso pode dificultar a capacidade do ministro até ter uma conta bancária, não é? Ou pode ter uma sanção mais leve, de barrar a entrada nos Estados Unidos, né? Você pode ter uma sanção mais leve, mas algum tipo de sanção vem, né? Acredito eu, ao longo desse julgamento do presidente Bolsonaro. O que a gente alertou é que o pedido de investigação ao Eduardo Bolsonaro, logo depois
das falas do Marco Rubio, parece que é o judiciário e o governo brasileiro dando uma troca ao fato que o Eduardo Bolsonaro está lá. Então, nós consideramos que sim, que é uma resposta direta à fala do Marco Rubio. Ela, inclusive, é mencionada nas peças pelas quais o Procurador-Geral da República e depois o ministro do Supremo dão início a esse inquérito, a essa investigação. Então, no fundo, eu até vi o debate de vocês ontem à noite, eu concordo com os comentários que vocês fizeram aqui. A postura do Itamaraty do governo Lula é uma de não reagir publicamente, mas houve uma resposta de pedido de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, sim, uma resposta institucional, que dá voz à tese que talvez que aumenta o argumento dentro da Casa Branca, que é perseguição política. Então, acho que o efeito não intencional foi de aumentar essa possibilidade de alguma sanção que vem. Talvez não venha nesse curto prazo, é difícil antecipar, mas algum tipo de sanção eu acho provável que venha. Lourival. Eu acho que a gente está caminhando para uma situação bastante arriscada, dados os personagens envolvidos. De um lado, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, agiu de forma a reafirmar a autoridade dele, de forma desafiadora, dobrando a aposta, acatando esse pedido da Procuradoria-Geral da República, de investigação do Eduardo Bolsonaro. De outro lado, o Marco Rubio é um político que demonstrou ter uma afinidade com o Jair Bolsonaro, com o grupo do Bolsonaro. O presidente Lula costuma ter reações bastante abrasivas quando se trata de questões que ele relaciona com soberania, e o Trump também. Então, assim, se isso escala, se isso se manifesta, se fica exposto, eu acho que a gente pode estragar um trabalho que vinha sendo feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, que, de acordo com a minha apuração, estava com uma ótima construção com o USTR, o representante de comércio, Jameson Greer, e com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. E isso pode se pôr a perder. E o Trump, ele usa as tarifas como uma arma política também. Usa como uma arma comercial, mas usa também como uma arma política. E se isso se caminhar para esse lado, pode haver um grande prejuízo para o Brasil. O que a gente está sabendo nos bastidores, cara? Bom, William, do Itamaraty, o que eles garantem é que há uma conversa, iniciou-se de fato uma conversa de alto nível entre a Embaixada do Brasil em Washington e o Departamento de Estado. Insistir pelos nomes, porque senão fica como que quase uma propaganda. Quem são, Como que uma embaixada pode ter uma conversa de alto nível, sem nenhum menosprezo. Um chefe de departamento, mas está bem abaixo ainda do... Mas esse é o relato que eu tive hoje. Tem um outro dado interessante que eu achei... Não, só para você completar o raciocínio, peço desculpas que eu te interrompi. Alto nível definiram para você que nível é esse alto? Não, e eu perguntei, viu, William? Mas não. Mas iniciou-se ali uma tentativa de construir-se alguma coisa. Do lado, vamos dizer assim, das sanções, o que eu consegui levantar hoje, que eu achei interessante, é de que há uma visão de que o Supremo Tribunal Federal de que os Estados Unidos sancionaria em razão de uma perseguição política contra o Bolsonaro. Mas o que me relataram é que não é especificamente isso, que a reação e as sanções da lei Magnitsky, ela seria muito em razão das decisões do Alexandre de Moraes contra as Big Techs, entrando na jurisdição dos Estados Unidos, obrigando as empresas americanas e cidadãos americanos e pessoas jurídicas americanas a prestarem informações... Que foi o que aconteceu com a Rússia. Exatamente. É aí que é a chave. E a leitura que eles estão tendo é que a resposta do Supremo é política. Achar porque a gente vai condenar o Bolsonaro. Não se trata disso. Se tratam das ordens do ministro Alexandre de Moraes contra empresas dentro do território americano. Sem falar da Rumble, sem falar Facebook, Meta, seria meio que por aí. Agora está um compasso de espera, Hoje eu ouvi algumas pessoas dizendo que seria no curto prazo até, Cristian.
assim, essas sanções, mas eles dão de fato como certo mesmo. O que também é importante chamar a atenção que hoje no governo Trump tem duas figuras que têm mais poder decisório. É o secretário do Tesouro Scott Bessent, que está negociando as tarifas, e é o secretário de Estado Marco Rubio, que também assumiu a função dupla do National Security Council. Então, no fundo, esses dois assessores de Trump é que estão com mais influência no governo Trump hoje. Mesmo que o secretário de Tesouro Howard Lutnick e Jameson Greer, que é do lado tarifário, não tem um interesse de agravar a relação bilateral, o Marco Rubio tem peso sim nesse governo. Chris, desculpa, Leonel, não, só concordando. Eu queria levantar outro ponto. A gente tem tido dificuldade, muitas vezes, em estabelecer padrões no que a administração atual Trump faz. Seja coisa tarifária, seja decisões geopolíticas, e aí eu submeto a tua avaliação exatamente essa questão. Há um padrão em torno do qual a gente pode prever coisas, como estamos tentando fazer aqui, em relação a isso? Eu só, em relação a isso, não sei se dá para poder traçar um padrão específico, mas eu diria, a grande lição que eu tenho nesses 124 dias de governo é que é um governo que se acha revolucionário em vários sentidos, em refazer a ordem comércio global, financeira, esse lado também de liberdade de expressão, no fundo, que era... Isso assim, é altamente ideológico. Ideológico, que são forças progressistas que estão coibindo a expressão de liberdade individual. Isso não é só no Brasil, mas dentro dos Estados Unidos. Então, é uma visão de mundo, não é, que eles se veem revolucionários defendendo a classe trabalhadora de um lado e contra essas forças, não é, antidemocráticas progressistas do outro. E temos um presidente Trump que também se mostra minimamente pragmático para tentar evitar cenários econômicos mais catastróficos. E ele reage com instinto e ele recua em momentos estratégicos. Mas é a combinação desses dois vertentes, William. Então, talvez o tamanho das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes possa ser negociado. Mas temo eu, se a reação do governo brasileiro não deve ser de ficar parado. Acho que o governo brasileiro vai ficar mais quieto nas declarações públicas. Se vier alguma medida mais forte, deve ter resposta brasileira. O estilo do governo Trump é poder dobrar a aposta, algo muito forte que depois pode rever e voltar parcialmente atrás. Então, é um ciclo escalatório que vem antes de um... A gente está lidando com duas instituições que dobram a aposta, que é o Supremo Tribunal Federal dobra a aposta e a Casa Branca hoje dobra a aposta. E nenhum vai conseguir. O Supremo, com o Gonê, não vai conseguir impedir que a Casa Branca sancione o Alexandre de Moraes, o Fábio Schor e o Paulo Gonê. E a Casa Branca fazendo isso não vai impedir o Supremo de condenar o Bolsonaro e os céus da trama golpista. Então, a única solução que eu imagino é uma solução negociada, uma solução política, seja, sei lá, um presidente de oposição sendo eleito, indutando, tendo uma negociação. É só pela negociação, só pela política. E também deve vir alguma forma de mais regulação e oneração das plataformas de redes sociais sobre o conteúdo que eles produzem. Né? Seja decisão do Supremo, seja regulação no Congresso. Então, não é só a resposta do governo brasileiro, mas vai ser, provavelmente, vamos ter mais regulação sobre essas empresas de tech também. Que é o ponto que foi levantado ontem pela AGU. Isso. A AGU interpela o Supremo e pede, em nome do Executivo, uma decisão rápida sobre regulação de redes sociais. Leia-se sobre as Big Techs, que dia sim, dia não, têm sido atacadas pelo presidente Lula. Aí volta o teu argumento inicial, Caio. O Bolsonaro passa a ser uma questão, digamos, subordinada a outra maior, que são as Big Techs, e onde o Brasil é parte de uma conflagração planetária. Lorival, para a gente encerrar. E aí tem os impostos também, né? Essa é uma das questões que estão travando as negociações entre Estados Unidos e União Europeia, que é a adoção de um imposto de 15% para as Big Techs e todas as empresas que não pagam esse imposto até esse valor, essa alíquota no seu país de origem, no caso dos Estados Unidos, né? Isso está sendo um objeto de bastante empenho do governo americano também. E o Brasil também adota essa mesma política. Então, tem a questão da suposta liberdade, digo suposta porque
Os Estados Unidos estão agora fazendo triagem nas redes sociais das opiniões dos estudantes estrangeiros para conceder visto ou não. Então, não é exatamente uma liberdade de expressão verdadeira, mas tem o aspecto também da competitividade das grandes empresas. Afinal, os Estados Unidos são grandes exportadores de serviços. Isso contrabalança o déficit comercial.